Entrevista com o desembargador Alcides da Fonseca Neto, presidente do Fórum Permanente de Segurança Pública da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERJ. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro inaugurou em 31 de julho de 2015 o Fórum Permanente de Segurança Pública, promovendo a palestra Violência Urbana, Polícia e Justiça, o que a sociedade pode esperar. Vossa Excelência poderia comentar como surgiu a ideia de criar o Fórum sobre Segurança Pública? Bom, obrigado a vocês pela ideia de me terem trazido aqui para falar sobre o assunto. A Escola da Magistratura resolveu criar esse fórum para discutir esse assunto que hoje, sem dúvida alguma, é um dos mais importantes que nós temos para tratar no Brasil, sem dúvida alguma. Se nós tivermos que perguntar para as pessoas do povo quais são os cinco assuntos, os 5 temas mais importantes do Brasil, com certeza a segurança pública estará entre os 5 assuntos mais importantes do Brasil. Por uma razão muito simples, nós não temos segurança pública, então é um dos assuntos mais importantes que nós precisamos tratar. E a Escola da Magistratura, dentro de sua vocação para tratar dos assuntos que realmente importam à sociedade e não só à própria magistratura, resolveu criar esse fórum, porque o nosso objetivo não é cuidar de assuntos que importem e interessem apenas aos magistrados. O nosso objetivo foi buscar um fórum que pudesse tratar desse assunto, mas voltado para a sociedade. Voltado, claro, para os juízes, para os magistrados de modo geral, para a magistratura, para o Poder Judiciário, mas também para a sociedade organizada. Porque se nós não trouxermos a sociedade para essa discussão, não adianta. Nós vamos ficar discutindo aqui com iniciados, vamos ficar discutindo aqui com especialistas e nós não vamos chegar a nenhum tipo de conclusão. Nós temos que trazer as pessoas de fora para dentro da escola, para aqui dentro podermos efetivamente discutir os assuntos que interessam muito mais a eles que estão lá fora do que a nós, ou pelo menos tanto a eles quanto a nós que estamos aqui dentro. Então o objetivo foi esse. E houve também um outro objetivo muito importante, que foi tratar a segurança pública, e hoje quem vê os nossos cartazes percebe isso, que foi tratar a segurança pública como bem fundamental. Por quê? Porque quem abre a Constituição da República e lê lá o seu artigo 5º, percebe que segurança pública é um bem jurídico fundamental, tanto quanto a vida, tanto quanto a propriedade, tanto quanto o patrimônio. Por quê? Porque se nós não tivermos segurança pública, nós não teremos vida, nós não teremos patrimônio, nós não teremos incolumidade física, psíquica, nós não teremos nada. Por isso é que eu costumo dizer até que a segurança pública ela é um pressuposto dos outros bens jurídicos fundamentais. Dentro desse pressuposto, portanto, é que resolvemos estudar a segurança pública, partindo da ideia de que ela é um bem jurídico fundamental e tinha que ser estudado, portanto, dentro de um contexto constitucional. E, portanto, dentro desse contexto, ela tinha que ser estudada interagindo com outras matérias, interagindo com o direito penal, interagindo com o processo penal, interagindo com a criminologia, interagindo com várias outras matérias, porque ela tem, na verdade, a segurança pública, assento constitucional. Como funciona a relação entre justiça e polícia no que diz respeito à segurança pública? Funciona muito mal. Eu diria para você que, infelizmente, funciona muito mal. Sempre funcionou muito mal e nada foi feito de muito relevante para que essa relação melhorasse. Todo mundo já ouviu a famosa frase, que é um mito, de que a polícia prende e a justiça solta. Todo mundo já ouviu essa frase, que é um mito, uma falácia, não é verdade. É claro que a polícia prende e a justiça solta. Por quê? Porque a polícia prende baseada em indícios e depois caberá à justiça eventualmente soltar, levando em conta até mesmo a legalidade
da prisão ou então a necessidade dessa prisão. Então é por isso que muitas vezes a polícia vai prender e o juiz vai ter que soltar. Ou porque a prisão é ilegal, ou porque a prisão não é necessária. Porque a prisão preventiva, no caso, ela não é necessária. Então esse é o primeiro ponto. Agora, recentemente, muitos outros aspectos têm surgido de problemas entre a polícia e a justiça. Eu poderia citar a questão das audiências de custódia. Qual foi o objetivo das audiências de custódia? Na sua criação pelo CNJ junto com o Supremo Tribunal Federal. Foi o desencarceramento. Foi evitar que nós ficássemos nesse país com um número gigantesco de prisões provisórias, de pessoas presas, encarceradas, temporariamente, provisoriamente, sem uma sentença, ainda que de primeiro grau. Então o objetivo foi verificar se não seria o caso de se cumprir, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, que fala que é preciso verificar que aquele que seja preso seja em tempo razoável encaminhado a um juiz. Então se resolveu, efetivamente, que era necessário se criar essas audiências de custódia. E efetivamente, eu não sei de cabeça, embora isso possa ser facilmente para quem quiser, basta acessar a página do CNJ e os dados sobre isso no Brasil inteiro são facilmente verificados, não há nenhum segredo sobre isso, mas inclusive aqui do Rio de Janeiro, mas sobre o Rio de Janeiro eu posso dizer para vocês, só nesse ano mais de 60% dos flagrantes caíram. Então no momento em que mais de 60% dos flagrantes caíram, surge um problema entre polícia e justiça, porque o delegado vai dizer, poxa, eu prendo e o juiz solta. Mas se o juiz está soltando e o Ministério Público não está recorrendo dessa soltura, a culpa não é do juiz que está sendo libertário demais e progressista demais. Vocês vão de convir nisso, porque o juiz está soltando, mas ao lado deles tem um promotor de justiça. E se ele, juiz, solta e o Ministério Público não recorre, é sinal de que está soltando com alguma razão. Porque se não estivesse soltando com alguma razão, o Ministério Público deveria recorrer. Pelo menos é isso que se espera do órgão que está ali ao lado dele com a função justamente de parte e de fiscal e de defesa da sociedade. Então esse é um outro ponto de atrito muito grande. Agora, se você me perguntar, seria possível melhorar essa relação? Seria. Seria muito possível. Como? Eu acho que criando uma série de convênios para facilitar e melhorar essas relações. Mas eu também não vou aqui me atrever a dar muitas, digamos assim, soluções para esse problema, até porque eu acho que eu não tenho que pensar isso sozinho. Eu apenas gostaria de propor que as pessoas, que digamos assim, que os gestores dos poderes sentassem para conversar, porque eu acho que como está, não está bom. Então eu acho que é possível e mais do que isso, é necessário que se sente para conversar, porque afinal de contas, e no final das contas, nós estamos aqui para servir ao povo. É para isso que nós estamos aqui. Qual seria o papel do Poder Judiciário mediante a questão da violência urbana? O papel do Poder Judiciário, ele é um papel complementar. Por que eu digo complementar? Porque, em primeiro lugar, o Poder Judiciário não é responsável pela segurança pública. Por que eu digo isso? Quando eu era professor, eu ainda sou professor da Escola da Magistratura, mas eu não dou mais aula como eu dava antigamente, com a frequência com que eu dava antigamente. No passado, eu dizia em sala de aula, juiz não é responsável pela segurança pública. E eu não tinha ideia de como as minhas palavras poderiam chegar longe. E numa dessas vezes, as minhas palavras chegaram no corregedor de justiça, que era extremamente reacionário, conservador e defendia a pena de morte, e foi dizer para mim, numa determinada oportunidade,
que não ia votar em mim na minha promoção porque eu dizia que juiz não era responsável pela segurança pública, e ele achava que sim, que não era. E eu vou continuar dizendo que juiz, em princípio, não é responsável pela segurança pública, em princípio. Por quê? Quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública? As polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária. Essas são as polícias todas, são os órgãos responsáveis pela segurança pública. Além disso, o Ministério Público. Esses são os órgãos incumbidos da segurança pública. O Poder Judiciário não, porque incumbe ao Poder Judiciário justamente a tutela dos direitos e das garantias fundamentais do homem, os direitos e garantias individuais e coletivos. Porque se nós não tivermos um órgão ou um poder que freie o poder punitivo do Estado, nós vamos chegar e vamos para uma ditadura. Se nós deixarmos que também o poder punitivo seja total, que ele não tenha nenhum tipo de fiscalização, nós vamos caminhar totalmente para uma ditadura. Então é preciso que exista alguém que controle o poder punitivo do Estado e que limite o poder punitivo do Estado. E quem é que limita numa democracia? Numa democracia, quem é que limita o poder punitivo do Estado? O Poder Judiciário. Agora, isso por um lado. Agora, por outro, indiscutivelmente, que o Poder Judiciário sim exerce um papel importante na segurança pública. Porque eu disse lá atrás, ora, a segurança pública é um bem fundamental que pressupõe os outros. Se a segurança pública é um bem fundamental que pressupõe os outros, essa segurança pública também significa cuidar dos direitos e garantias fundamentais. Então, no final das contas, estamos todos, como se diz hoje em dia, estamos todos juntos e misturados. Porque nós também temos o papel de, embora nós sejamos os guardiões dos direitos e garantias fundamentais, nós também temos que ser os guardiões da legalidade. E legalidade, o que está sendo da legalidade no tocante à segurança pública também. A gente, no final das contas, tem que garantir o trabalho da polícia. A gente tem que estar pronto, por exemplo, eu vou citar aqui, se a polícia vai fazer um grande trabalho, fez uma grande investigação e vai fazer um grande trabalho, vamos para nós ficarmos aqui e temos temos aqui um exemplo moderno. Lava Jato, Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público fizeram uma investigação e precisam fazer uma busca e apreensão. Quem é que vai dar o mandado de busca e apreensão? Quem é que tem que se preocupar em dar o mandado de busca e apreensão? É o Poder Judiciário, é o juiz. Então quem é que está presente ali para dar o mandado de busca e apreensão? Atuando quase que juntamente com eles? É o juiz. Então nesse aspecto, o juiz efetivamente tem uma responsabilidade também no tocante à segurança pública. Excelência, o Disque Denúncia como instrumento de defesa da sociedade contra a violência já foi tema de uma reunião do Fórum. Que outros canais podem facilitar o contato da população nesse sentido? Eu acho que nós temos evoluído muito nesse aspecto de canais. Por quê? Porque a sociedade vem se organizando. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, eu também não tenho dados de outros estados, mas nós temos aqui no Rio de Janeiro alguns movimentos, como por exemplo o movimento Vem Pra Rua, que tem se organizado para uma série para uma série de reivindicações que não vou mencionar, para não dizer que eu estou falando de questões políticas, mas tem se movimentado por uma série de questões. Então eu sinto que há grupos da sociedade que têm se organizado para fazer certas reivindicações, e esses grupos, a partir do momento que eles sentiram que o que eles fizeram teve efeito, eles mais ou menos que passaram a ter uma certa permanência. Ainda mantendo e citando a questão da Lava Jato, veja, por exemplo, a questão das 10 medidas anticorrupção. Como é que as 10 medidas anticorrupção foram para frente? A Procuradoria da República
através do procurador Deltan, que é o responsável, que é o coordenador, eles apresentaram as 10 medidas. Mas as 10 medidas só conseguiram se transformar em 10 medidas quando houve o abaixo-assinado. Então, só quando a sociedade organizada transformou aquilo em abaixo-assinado em 3,5 milhões, se eu não me engano, de assinaturas, e levou aquilo para o Congresso Nacional, é que as 10 medidas ganharam o peso de 10 medidas. Então, o que foi aquilo, senão um movimento social importantíssimo no país? Eu acho que é o maior exemplo que nós temos de movimento social no Brasil nos últimos tempos. Como são escolhidos os temas e os palestrantes para as reuniões do Fórum e que assuntos estão previstos para as próximas reuniões? Olha, como os assuntos são escolhidos, nós não temos assim... eu não gosto muito de ter uma pauta prévia muito grande. Por quê? Porque eu prefiro deixar que vá fluindo um pouco as ideias e as nossas sensibilidades quanto ao momento que a gente está vivendo. Porque, você veja, há pouco tempo nós fizemos uma palestra que foi sobre a Previdência. Aí você vai me perguntar assim, o que Previdência tem a ver com segurança pública? Diretamente nada, né? Só que tem uma questão que é a seguinte, nenhum fórum da Escola da Magistratura tem alguma coisa a ver diretamente com Previdência. Mas, por outro lado, existe algum assunto nesse país, hoje, mais importante do que a Previdência, do que a discussão sobre a Previdência? Eu acredito que não exista. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o deputado Alessandro Molon, trouxe os maiores especialistas em Previdência, trouxe o representante dos auditores federais para discutir se a reforma da Previdência era uma farsa ou não. E chegamos à conclusão de que a reforma da Previdência é uma farsa. Ela só existe porque interessa aos bancos. Interessa aos bancos vender plano de saúde privado. O Meirelles, por exemplo, o ministro Meirelles, eu posso falar o que eu quiser, eu sou censurado aqui, eu posso ficar à vontade para falar. Posso ficar à vontade? O ministro Meirelles, por exemplo, ele é dono do banco original. Eu não sei se isso é algo que todos saibam. Então a pergunta que eu gosto de repetir é a seguinte, quantos planos de previdência privada o ministro tem para oferecer à população, né, na qualidade de ministro da Economia? Ou seja, quem é que está muito interessado com a Previdência? São eles que estão querendo vender e estão querendo acabar com a nossa Previdência. Eu sou desembargador, eu sou professor, estou com a minha vida tranquila, mas as minhas filhas não estão. Eu tenho 4 filhas. E os meus netos? E os meus amigos? E os meus irmãos? Porque eu acredito em Cristo. E os meus irmãos? Eu não vivo sozinho. Como é que vão ficar os meus irmãos? Quem é que vai conseguir se aposentar com 65 anos? Quando se fala em aposentadoria aos 65 anos, é preciso fazer uma verificação que seja uma verificação quase que bairro por bairro, porque a miséria nesse país é tanta que é preciso fazer uma verificação bairro por bairro. Dependendo do bairro, dependendo da região, a idade média de vida cai. Dependendo do local em que se viva, do bairro em que se viva, a idade cai para 60, para 55 anos. Ou seja, o que está se fazendo é um grande engodo com os pobres, porque os pobres não vão mais se aposentar. É isso que vai acontecer. Então você veja, eu de repente fiquei tão revoltado com essa situação toda que eu, com a autorização do diretor da escola, que estava presente, inclusive, no evento, resolvemos fazer um trabalho envolvendo a Previdência, e fizemos.
A par disso, nós temos também resolvido, e esse tem sido o principal foco dos nossos encontros, nós não temos mais discutido segurança pública do ponto de vista de polícia. Já tem muita gente fazendo esse trabalho não nos interessa, porque já tem muita gente fazendo. Nós temos procurado fazer um outro tipo de trabalho. No último trabalho, por exemplo, nós encaramos a segurança pública levando em conta o medo. O que é isso? Até que ponto o medo interfere na segurança pública? Até que ponto o medo interfere nas políticas públicas de segurança pública? Isso pode parecer desimportante, mas não é nada desimportante. Ao contrário, extremamente importante. Eu estava, inclusive, citando um caso que aconteceu comigo. Eu estava, um tempo atrás, saindo da minha academia de ginástica, no bairro do Leblon, e quando subitamente do outro lado da rua, 5 adolescentes passaram correndo. Adolescentes de 12 anos de idade, no máximo. De repente, as pessoas todas que estavam comigo na rua ficaram desesperadas, recuaram e foram para dentro das lojas. E aquelas que não foram para dentro das lojas começaram a gritar: cadê a polícia? Onde está a polícia? Está vendo? É por isso que essas coisas acontecem. Cadê a polícia? Que coisas acontecem? O que estava acontecendo? Eram 5 crianças, adolescentes, correndo, assim como eu. Cansei de correr quando tinha a mesma idade. Qual o nome disso? Medo. Desespero. Transportem uma situação como essa para um lugar que não fosse exatamente o Leblon, mas fosse um pouco mais distante. O que poderia ter acontecido com esses garotos? Davam um tiro e morria. É esse tipo de medo que está nos corações e mentes das pessoas e que acaba levando-as a atos, muitas vezes, desesperados. Então, esse tipo de situação influi na hora em que o secretário de segurança está lá tomando as suas decisões e resolvendo o que ele vai fazer em termos de segurança para o local A, B, C ou D. Então, isso precisa ser investigado, isso precisa ser examinado, isso não pode ser simplesmente desconsiderado. Até porque esse problema de medo, esse medo com o tempo, ele naturalmente se transforma em violência. Ele não tem como não se transformar em violência. Isso aí está mais do que provado. E não está provado de hoje, não. É de muito tempo. Então é por isso que, por exemplo, esse último fórum nosso foi sobre o medo. E já posso adiantar para você que o nosso próximo encontro, nem sei se será o próximo, porque nesse ínterim pode ser que eu consiga uma coisa bacana ainda, mas se apenas acontecer o que está previsto, em agosto nós falaremos sobre algo que tem despertado o meu interesse bastante, que é algo parecido, mas que não é igual, que é o problema do discurso do ódio. O discurso do ódio. Esse discurso do ódio que a gente vai começar a tratar falando do fascismo, falando do nazismo, começando lá de trás e vindo de lá de trás para cá, e aí falando de preconceito. E aí quando a gente fala de preconceito, a gente fala de racismo. E quando fala de preconceito, é preconceito contra o negro, preconceito contra LGBT, preconceito contra qualquer tipo
com preconceito de gênero e por aí vai. E nós vamos abordar como é que esse discurso do ódio vem sendo ultimamente utilizado politicamente. Porque isso não acontece só lá fora não, gente. Quem acompanha, por exemplo, a política europeia e tem acompanhado, por exemplo, acompanhou recentemente as eleições na França, viu como foi o desempenho do Partido Radical francês, que quase ganhou as eleições. E agora nós temos a eleição que ainda vai acontecer esse ano na Alemanha, em que o Partido Radical de direita alemão também está forte. Mas nós também temos os nossos radicais de direita aqui no Brasil, que estão se utilizando de um discurso do ódio para obter as suas vantagens pessoais. E é esse tipo de discurso de ódio que nós queremos desvendar para tentar impedir que essas pessoas obtenham vantagens pessoais. Que contribuição para melhorar os índices de criminalidade o Fórum Permanente de Segurança Pública tem apontado ou como ainda pode contribuir para a diminuição da violência urbana? Eu vou ser muito sincero com você. Quando eu vi que tinha essa pergunta aí, eu pensei bem se eu iria ser bem sincero e resolvi que eu ia ser bem sincero. Eu não posso ter a pretensão, nesse momento, de dizer que estou contribuindo para a redução de qualquer tipo de índice de violência, porque não estou. E eu acho que o nosso trabalho, nesse momento, pelo menos por enquanto, é o de fazer reflexões sobre o problema da segurança pública e o da violência. Eu me propus a tarefa de, daqui a algum tempo, talvez fazer algumas conclusões e fazer algumas propostas. Mas eu não acho que eu tenha ainda tido tempo suficiente para fazer tais propostas. Eu acho que eu ainda estou na fase de reflexões. O meu fórum, como você bem disse no início, ele começou no dia 31 de julho de 2015, então ele não tem nem 2 anos ainda. Eu prefiro esperar um pouquinho mais antes de sair tirando conclusões e fazendo propostas. Fazer proposta é uma coisa muito fácil, eu sento, escrevo e apresento, mas eu não quero ser irresponsável a esse ponto, eu prefiro fazer com calma. Vossa Excelência gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o tema? Não gostaria, apenas agradecer a vocês todos, ao IMB, pela possibilidade de estar aqui, e dizer que estou sempre à disposição, sempre que for chamado estarei aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. O IMB agradece.